Boa noite, galera da web rádio arradiola.com.br. Hoje começando um Radiola Cultural, é isso aí, pessoal. E vamos falar hoje, ela recebeu seu prêmio aos 13 anos, fez enfermagem, mas resolveu tocar seus projetos literários. Adriana Rocha, filha, mãe, escritora, cronista, contista, contadora de história, colunista, inclusive da web rádio. Conta para nós aqui na TV A Radiola sobre sua carreira, livros, projetos e curiosidades. Boa noite, Adriana Rocha. Por favor, sente-se aqui com a gente e fale para a gente um pouquinho quem é Adriana Rocha. Boa noite, ouvintes da Radiola. Eu ainda não sei quem é Adriana Rocha. Talvez eu seja contista, cronista, contadora de história, lavadora, cozinheira, escritora. Vou voltar. Talvez eu ainda não saiba quem é Adriana Rocha. Contadora de história, cronista, escritora, mãe, filha, lavadeira, passadeira, cozinheira, arrumadeira, enfermeira. Eu sou muitas pessoas. Eu acho que todo mundo é muitas pessoas. Eu não consigo me definir no meu nome, no nome de batismo. Não acho que eu consigo me definir no nome. Legal, Adriana. E assim, você se lembra da sua vida antes da escrita? Seus hobbies, seus gostos, suas brincadeiras? Antes de sair do armário, vamos dizer assim, antes de me assumir escritora, eu sempre fui leitora, então, né? E contadora de história. Eu tive filhos muito cedo. A contação de história, essa inventação de história, sempre fez parte da educação dos meus filhos. Então, antes de eu me assumir escritora, eu contava histórias e cuidava de crianças. Muito legal, Adriana. Qual os seus livros desperta mais curiosidade nas feiras que você participa? É engraçado, o livro que mais desperta curiosidade ainda é o V de Vagina, Sexo e Romance. Engraçado que a curiosidade que ele desperta não é por ser um romance erótico, porque teve os 50 tons de cinza e mais 50 tons de um monte de coisa aí, né? Eu acho que por eu ter escrito algumas coisas que fala um pouco mais de Deus, assim como o primeiro livro Eu Te Acompanho Até a Cruz, e um projeto que eu fiz para clínicas de recuperação de dependentes químicos, enfim, que se chamava Finados por Deus. Foi uma edição de pequenos livros, 500 exemplares, e que ele não foi vendido, ele foi para esse projeto mesmo de recuperação de dependente químico. E eu falo muito de Deus, eu gosto muito de falar de Deus, apesar de ser pagã, bruxa, assumida, né? Como queira. O complicado foi os leitores, digamos assim, entender que eu posso falar de Deus e de sexo, ao mesmo tempo, sem achar que eu estou sendo imoral, ou leviana, ou pecadora, nada disso. Então, eu acho que o maior preconceito foi esse. Inclusive, aqui na minha cidade, em Mogi mesmo, quando eu quis espaço no shopping, a primeira resposta que eu tive é que o shopping era um lugar frequentado por família. E a família, ela nasce do sexo. Então, eu achei muito provinciano, inclusive, né? A justificativa. Mas acho que o problema foi esse, de eu gostar de falar de Deus e falar de sexo. E como lidar com a curiosidade das pessoas em relação a esse seu romance erótico, o livro V de Vagina? Engraçado que é muito, muito fácil lidar com o romance erótico. Quando a pessoa compra, lê, e ela sabe por que ela está lendo determinada vertente literária, assim como a literatura erótica, ela
ela questiona de uma forma inteligente. Por exemplo, você é a Lívia, né, que é a personagem central. Então, com os leitores, que são leitores mesmo, eu não tive nenhuma surpresa absurda, mesmo porque eu estou acostumada a lidar com gente inteligente, né? Pegue o livro para gente, para mostrar aqui para todo mundo que está assistindo. É um livro polêmico que, olha, na verdade ele recebeu o primeiro prêmio dele. Ele nem tinha sido lançado a primeira edição ainda em 2013. Eu tinha falado dele por internet. A princípio ele era um livro independente, então ele recebeu o primeiro prêmio. Depois a Mundo Produções se interessou pela história, gostou da brincadeira e produziu. Esse livro em 2015 vai estar estará sendo lançado na Europa, né? Acho que os europeus são mais livres, sexualmente falando. Muito legal, parabéns. Eu li o livro, pessoal, show de bola. E esse ano você lançou 3 livros agora na última Flease. Mostre-nos pra gente, mostre para todos que estão aqui prestigiando também, porque a radiola é cultura, pessoal. Então vamos lá, apresente os livros, mostre pra gente e depois fale aonde encontrar. O pessoal também precisa saber disso. Claro. Um livro que eu fiz questão de lançar ele, o livro físico, foi o 30 Dias para Esquecer um Grande Amor, que ele partiu de uma conversa com uma amiga, não convém dizer o nome, né, na internet. E eu sempre lidei muito com a mulherada, né? Até esses trabalhos em clínicas de dependente químico, eu sempre gostei muito de trabalhar com a mulherada. E eu comecei a conversar com ela e falar para ela maneiras dela desencanar de um cara que não queria saber dela. Primeira coisa, se exclui de rede social, exclui ele, apaga. E vai fazer exercício, liberar endorfina, ver o dia amanhecer, vai viajar, vai passear, vai se mostrar, né? Não precisa sair para paquerar, né? O objetivo não é ser o centro das atenções, e é também, mas um centro das atenções no sentido positivo, porque ninguém pode ser infeliz porque está sozinho. Aquele papo de é impossível ser feliz sozinho é mentira, né? Nós nunca seremos sozinhos porque nós temos a nós mesmos, temos Deus, amigos, né? Então, e daí a gente fez uma brincadeira, eu comecei a passar receita para ela no Wattpad, que na época era uma rede social só para escritores e leitores mesmo, compulsivos, e teve mais de 17.500 visualizações, leituras, muitos comentários no e-mail. E daí eu dei uma aperfeiçoada na obra, recheei ela, ficou muito mais gostosa e lancei o livro. O 20 Dias para Encontrar o Namorado Rico foi uma brincadeira também, que uma amiga minha falou que precisava tomar uma decisão importante, ela tinha que deixar de ser pobre. E eu falei, poxa, se você não ganha bem, você tem que casar com alguém rico, cara, né? E como ela estava de férias, eu falei, aproveita que você tem 20 dias, né? Então surgiu uma brincadeira, eu voltei para casa pensando muito nisso e rindo. E daí surgiu Rafaela. Rafaela, ela teve férias e ela tinha 20 dias para encontrar o homem que ia mudar a vida dela. Se ela encontrou esse namorado rico, eu não posso dizer. Mas em 20 dias ela mudou a vida dela. É isso aí, pessoal. Ó, também é escola, hein? Vamos lá adquirir os livros. Lembrando que é um livro para jovens, adolescentes, que conquistou pessoas de todas as idades. E meu livro de poesia, eu acho que talvez esse tenha sido o livro mais complicado de eu publicar em toda a minha vida, porque eu escrevo desde menina, eu ainda tenho lembranças do meu primeiro caderno de poesias, né? E todo poeta, ele é meio alucinado, ele é meio covarde. Ele gosta da poesia que outros poetas escrevem, ele chora, se emociona, mas ele acha o dele uma porcaria, né? Mas outras pessoas gostam do que você escreve. E eu já tinha uma coleção de poesias escritas
Peraí, volta tudo, porque eu fiz um gesto com o Matheus para passar fio. Esqueci de falar. Passa, filho, passa, eu vou voltar. Porque eu fiz um gesto com a mão, não tinha nada a ver. Então, e daí eu estava no entremeio literário, né? E vi que tinha poesias que nem mesmo os poetas acreditavam que eram tão boas, e eu ficava contagiada. Falei, não, eu vou lançar um livrinho de poesias. Então, o Fêmina é um livro que tem poesias antiguíssimas aqui, ao passo que tem poesias que eu fiz uma semana antes de colocar o livro no prelo. É isso aí, isso aqui é a gratidão entre meio literário que ressuscitou a poesia em mim e me desacovardou. A gente é meio covarde com o nosso trabalho, né? Muito, né? A gente não acredita naquilo que é nosso, né? É mais fácil, como você falou, mais fácil acreditar no trabalho do outro do que no que a gente mesmo faz. Mas você está de parabéns pelos seus livros. E agora, Adri, fale pra gente esse novo projeto que saiu essa semana, né? O site Adriana Rocha Escritora. Fale-nos pra gente, fale aonde acessar, como achar e o que tem nesse site. Então, como a maioria das pessoas que acompanham minha carreira sabe, eu comecei como blogueira, né? Eu comecei postando alguma coisa sobre o universo feminino, o sagrado feminino, alguma coisa sobre poesia, sensualidade, enfim. E eu cheguei a ter 15 mil visualizações em menos de 24 horas por conta de postagem. Isso cresceu muito e exigia de mim assim uma interação com os blogueiros, que eram muitos na época, né? E em 2009 eu entendi que eu não tinha competência para ser blogueira, porque eu não queria gastar tempo interagindo com os leitores, eu queria escrever apenas, enfim. E daí começaram a nascer os livros. Nasceu o primeiro livro, Eu Te Acompanho Até a Cruz, que foi a causa da revolta por conta do erótico, né? E, na verdade, ele não é um livro religioso, nenhuma das minhas obras jamais será religiosa, nenhuma imposição de tese com relação a Deus, nada disso, né? Então, é um livro de texto e contexto para reflexão. Eu pego mulheres que estavam escritas na Bíblia, mulheres da época passada, e assimilo com as mulheres de hoje, para que chegamos à conclusão que é tudo a mesma coisa, os pecados são os mesmos, os erros são os mesmos, e Deus, ele é o mesmo, ele ama todo mundo, independente de pecado, de sexualidade, de religião, e enfim, né? Então, esse foi o primeiro livro que nasceu em 2009. Eu também desacreditei dele, e eu sou perfeccionista demais. Eu tentei desistir de ser escritora, tentando procurar a perfeição, né, que não existe, na verdade. Mas aí criei coragem e lancei. Ele cativou muitas pessoas, ao passo que também não cativou outras, que é natural, acho que em todas as profissões. Mas me abriu portas. Eu comecei a ser cronista da extinta Jornal Rádio Revista. Logo depois eu comecei a escrever para algumas revistas. A revista Mulheres que Comandam também, que era liderada pela jornalista Janaína Rico, na época, e tal, e continuo escrevendo. Agora escrevo para o Jornal Rádio Revista. Não, perdão, volta. E continuo escrevendo. Agora eu escrevo para a coluna cultural da Radiola. É a única coluna que eu escrevo, porque realmente me falta tempo para ser cronista às vezes, né? E pra gente é uma grande honra ter você como parceira da nossa web rádio, arradiola.com.br. Seu site, sobre as palestras, as fotos, tudo que tem no site. O site já era um projeto antigo, porque mesmo quando eu comecei nas redes sociais, eu já comecei insatisfeita, porque é muito trabalho para pouco resultado. Eu não queria juntar uma legião de pessoas nas minhas redes sociais, pessoas que não estivessem interessadas por causas, que não estivessem interessadas por literatura, poesia, autores regionais, entre outras coisas. Sempre foi um projeto site. Eu não sou web designer, eu não entendo disso.
E é muito difícil a gente ficar investindo, né? Ainda mais a arte, a literatura, a arte no geral, né? É uma profissão ingrata. Até porque você chega numa loja para fazer um crediário, a pessoa pergunta o que você faz. Sou escritora. Tá, mas você faz o quê, né? Não, eu escrevo. Né? Isso é muito trabalhoso. Então, eu não quis gastar tempo com isso. O website sempre foi um projeto que eu quis concentrar as pessoas que estão interessadas no que eu faço, as pessoas que estão interessadas em projetos que eu desenvolvo, inclusive as palestras, as oficinas, que é o www.adrianarocha.com. Lá tem mais instruções sobre oficina, o hashtag sensualize-se, que eu dou para despertar a sensualidade feminina. Funciona para empresas onde trabalha uma mulherada, que é interessante lidar com mulher sensual e inteligente, e a sensualidade tem tudo a ver com inteligência. Uma oficina que eu faço também não é de contação de história, é de inventação de história, que ela serve para quem trabalha com criança mesmo. É você utilizar o universo que a criança está vivendo e inventar história em cima do que ele está vivendo. Não adianta mais falar de boi de cara preta, Papai Noel, coelhinho de Páscoa mais. E também a oficina de escrita evolutiva, que foi a primeira escrita, que foi o primeiro projeto de escrita que eu coloquei nas clínicas de recuperação para dependentes clínicos, entre outros, que acabei descobrindo poetas, contistas, né, que nem sabiam o que era um conto, mas escreviam contos que deixariam contistas com vergonha do que faz. Então, eu estou administrando essas palestras, essas oficinas, e está tudo lá no meu site, www.adrianarocha.com. Fora isso, neste ano de 2014, eu participei da Prosa Rio Abaixo, uma antologia que aconteceu entre os autores da região do Alto Tietê, no qual nós tínhamos uma agenda para cumprir e fizemos uma oficina maravilhosa com o Carrascosa. Projetos literários pequenos, que têm uma resposta muito maior do que esses grandes projetos que são mais comerciais do que voltado para a cultura. Enfim, fora isso, um outro projeto de antologia que eu ganhei em terceiro lugar, que foi um projeto de contos de lembranças de infância, no qual eu lembro de uma memória muito gostosa do meu pai, que agora já é falecido, né? E foi mágico para mim quando eu recebi o e-mail dizendo que eu tinha recebido o terceiro lugar na antologia. Para mim, muito mais do que ter o nome registrado internacionalmente falando. Para mim, é eu poder registrar uma história que eu vivi com meu pai. É muita coisa para contar, Quadrado. É muita coisa para contar, é muito trabalho. A gente ganha pouco, mas trabalha para chuchu, né? Com certeza, né? Isso é viver da arte, né? Poucos dão valor, mas o nosso prazer é muito grande. A nossa correria é pesada, mas também o retorno que nós temos sentimental é maravilhoso, né? Que horas nós acordamos? Que horas é essa que a gente está produzindo isso aqui? As pessoas normais estão vendo filme, estão fazendo sexo, tomando banho, jantando para dormir. A gente está encerrando matéria aqui, não é brincadeira. Trabalhando pesado, mas isso é para orientar vocês, galera, para estar ali, ó, auxiliando e informando sobre a cultura da nossa cidade também. Isso é a Radiola Cultural. Primeiro, hoje com a Adriana Rocha, os livros Eu Te Acompanho Até a Cruz, V de Vagina, O Grande Sucesso. Os lançados este ano, 20 dias para encontrar um namorado rico, ou 30 dias para esquecer um grande amor, e a poesia fêmina. Ok, galera? Então é isso, estamos aqui com Adriana Rocha. Muito obrigado, Dri, aquele abraço, e deixa uma mensagem para os ouvintes e para quem está assistindo a TV Radiola. Galera, é um prazer estar aqui. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que não curto muito aparecer, né? Meu nome é Adriana, não é Aparecida. Eu quero